Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Pode utilizar os seus assentos. Muito obrigado. Se estivéssemos aí, seria cumprimentado a todos. Pai Chapá, você responderia Iporã Baité? E mais ou menos assim, no Guarani, e muitas misturas que tem castelhano com o Guarani, que se torna o Diopará. O Diopará é muito engraçado, porque o Paraguai, por todas as guerras e problemas que já passaram, eles fazem piadas com as suas próprias misérias, e com eles sobrepassam situações lamentáveis, difíceis. Você quase nunca vai escutar um Paraguai reclamar de nada. A gente vai visitar no hospital, faz aquela pergunta até um pouco sem lugar, né? Como está seu irmão? Ele disse, e bien nomás, tudo está bem. Quando um Paraguai chorar, é porque a situação está muito feia. Ou quando ele reclamar algo, é porque ele já não tem para comer. Mas, por outro lado, leva ao comodismo, não toma nenhuma iniciativa para sair daqui. E aí a gente tem que ler, estudar a história para se adaptar junto a essa situação, porque imagina vocês, há 500 anos atrás, que era um paraíso. O Paraguai estava debaixo de uma árvore, fazia assim com a mão, a fruta caía na mão dele, e quando já não caía a fruta dessa árvore, mudava para outra árvore. Então eles não se preocupam com o futuro, e é uma luta tremenda a questão de cultura, e nós procuramos aculturizar com eles, porque senão não funciona. E é muito difícil. É um país aqui do lado do Brasil, mas com uma cultura totalmente diferente, muito diferente. E nós procuramos, com a graça de Deus, caminhar com eles, entendendo a eles. Aqui em Fernandópolis, já passaram muitos pastores, dos quais eu tive o privilégio e a oportunidade de estar com eles. Todos eles que passaram, eu procurei ser amigo e eles foram meus amigos. E um dos pastores antigos aqui da nossa congregação em Fernandópolis, sem saber, me deu um conhecimento que eu chamo hoje de sabedoria. Ele me disse muitos anos atrás: em terra de sapo se anda de coque. E isso eu levei para a vida. Quando cheguei no Paraguai, nós começamos a andar como sapo, falando a língua deles, conhecendo o seu estilo, comendo a sua comida. E tanto é que até hoje, que hoje em dia nós temos dificuldade, às vezes, de procurar as palavras em português, porque misturamos tudo e vira uma bagunça santa, e está dando certo, porque o Senhor está nesse negócio. Só o meu nome, que é muito difícil, eles só tem 2 pessoas no país inteiro que me chamam corretamente pelo meu nome, Valcrei, né? E as últimas vezes que eu estive no interior, eles falam Vaique, e isso não é muito legal, porque é como um velho feio, né? Mas tudo bem, eu também já coloquei um apelido em Guarani no meu nome, Iporã. Iporã significa lindo. Agora, Cora já é outra coisa, já seria um fantasma, né? E isso nós temos em muitos lugares. Queridos irmãos, o humor faz parte da vida do cristão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para sorrir, e incluso têm enfermidades no seu próprio corpo, porque essa serotonina, que é uma hormona maravilhosa, principalmente para as mulheres, traz alegria no dia a dia da vida de uma pessoa. Quando você está caminhando em situações complicadas, em meio de pessoas muito necessitadas, pobres, você tem que aprender a sorrir, porque senão você vai passar amargando-se todos os dias, chorando e reclamando, e não funciona. Como nós servimos um Deus de alegria, um Deus amoroso, bondadoso, misericordioso, assim como diz o nosso pastor, nunca vimos aqui contar nenhuma miséria, pelo contrário, o cuidado de Deus tem sido maravilhoso. Antes de entrarmos nas Sagradas Escrituras, quero fazer algumas considerações.
E estive pensando e orando ontem para dizer à irmã Flávia que você não usurpou o lugar de ninguém, que você e o seu esposo é uma bênção na nossa vida, que você trabalha nessa igreja, na secretaria, comigo, há mais de 20 e poucos anos. Eu fui teu líder de jovem, foi um prazer ser teu líder. E você sempre foi uma pessoa dinâmica, com vontade de servir, de trabalhar e serviçal, totalmente entregada no trabalho do Senhor, assim como a tua avó. E quando eu era menino, pequenininho assim, eu vinha na igreja, ela ficava me esperando lá na porta para me encher de beijos. Eu não gostava de mexer no meu cabelo, mas os beijos dela eram tão gostosos que ela me beijava toda a cabeça, o rosto todinho. Então você é uma bênção, seu marido é uma bênção, os irmãos que estão trabalhando na Secretaria de Missões, eu quero agradecer muito o empenho e o trabalho que vocês estão realizando. Lá no Paraguai, eu estabeleci na igreja essa fala que todos os obreiros fazem o mesmo hoje em dia: has hecho um bom trabalho. Quando as pessoas fazem um bom trabalho, eu falo, você fez um bom trabalho. Assim que Deus continua abençoando a sua vida, abençoando a todos os irmãos que estão involucrados, envolvidos com os trabalhos de missões. Não é fácil. A árvore que dá fruto recebe pedrada, mas eu prefiro, e cheguei a falar numa frase uma vez, que quanto mais me atiram pedra, mais degraus eu faço para estar mais certo do meu Senhor. E o Senhor tem honrado e tem abençoado as nossas vidas. Outro detalhe, queridos, que ontem, não é porque o pastor falou e está aqui na minha mão direita, mas eu fiquei pensando, orei ao Senhor, e eu falei para um diácono nosso lá, que deu um testemunho. Sabe o que é um testemunho? Eu falo para os irmãos, quando você passar no culto, por favor, dá testemunho. Começa com desgraça e termina com desgraça. Bom, você tem que começar dizendo, irmão, não foi fácil, como a Rebeca, foi um ano difícil para ela, mas ela terminou vitoriosa, porque somos filhos do Rei. Nós somos mais que vencedores. Só tem que dar certo para você, não pode dar errado. Se você é filho de Deus, vai dar certo. Então o camarada contou que ele bailava, que ele gastava dinheiro, que ele saía da prostituição, que ele fazia miséria no mundo, que ele gastava todo o dinheiro em 3 dias que ele recebia no mês. E eu fui estudando isso, passou os anos, e um dia eu chamei ele em plena reunião e falei para ele, então meu irmão, você falou uns dias atrás aqui, e você fazia isso, gastava todo o teu dinheiro, e na hora de contribuir uma lata de tinta você não é capaz de dar um centavo para ajudar. Que pessoa tão ingrata que é você, que pessoa miserável é você, disse para ele. Porque no mundo fazia e desfazia, mas quando estão na igreja, para pagar o terreno R$100 é muito para contribuir no mês. E eu estou fazendo há 12 meses, enviando desde o Paraguai, ajudando a pagar esse terreno aqui em Fernandópolis, porque é a minha igreja, é o meu povo, é onde nós vamos congregar. Assim que, queridos irmãos, nós sabemos bem o que o pastor Walter está dizendo, que às vezes vamos no supermercado ou no shopping em São José do Rio Preto e brincando com nossos filhos, gastamos R$300, ou não é assim? Mas para dar R$100 no mês para pagar o terreno, que não é obra de pastor e nem de homem da terra, senão que é para a glória de Deus, é para construir a casa do Senhor. Façamos isso, por favor, queridos irmãos, e você vai ver como o céu se abre a tua vida. Nós aprendemos a dar, e sempre quando damos, do primeiro que fizemos lá, em 2 anos, foi organizar a igreja e ensinar o povo a dar. A nossa congregaçãozinha tem uma secretaria de missões e nós estamos ajudando uma missionária paraguaia que está na Índia, e todos os meses contribuímos. Isaac tem que vender doce para dar o seu dízimo e a sua quota de missões no mês. Todos nós contribuímos e o nome do Senhor tem sido glorificado. Queridos, colaborem, porque vas a ver como Deus abre as portas dos céus a teu favor. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. E Deus, ontem escutei uma palavra aqui do pastor amigo, do senhor que estava,
e me agradou muito na alma. Ele diz assim: vai dar certo porque não é coisa do Senhor, não é de orgulho e não é para aparecer, é trabalho de fé. E como eu sou pastor, eu sei o que ele disse: trabalho de fé é quando Deus põe a mão, e aquele, se não entender, ele vai passar por cima e o seu nome será glorificado. O que é fé? Fé é as coisas que acontecem sem você saber, como um milagre, não se entende, não se explica milagre. Se é um trabalho de fé, vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Deus é bom. E termino agradecendo ao pastor. O senhor aqui ao lado esquerdo, eu nem gosto de olhar, e vocês sabem que eu perdi um paizão, o meu amigo, meu irmão, Walter Ananias. Mas eu olho do lado direito e começo a ver um outro amigo nascendo no meu coração. Eu estive na casa do Senhor esses dias e eu estava preocupado com o seu horário. E num dado momento o Senhor falou assim para mim: irmão, não se preocupe, eu tirei o dia para você. E eu vou levar isso no meu coração. Sabe o que significa isso? Que ele é líder, não é chefe. Ele tirou um dia para mim, Humberto, e eu fiquei muito honrado com isso. Muito honrado. Louvo a Deus pela tua vida, pastor Humberto Machado, sua esposa, os anos que trabalhamos junto aqui e seguimos em comunhão e com a mesma amizade sempre. Tanto é que amanhã vamos comer um peixe, mas ó, está bem? E vai ser uma bênção grande continuar na obra do servir ao Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Obrigado, queridos, pelo seu carinho. Minha família tem questão. A minha sogra, ela faz aniversário dia 8 de dezembro. Duvido que você sabe quando a tua sogra faz aniversário. Eu sei quando a minha sogra faz aniversário. E porque é a data, a mesma data da padroeira do Paraguai, né? Então eu não posso esquecer. Louvo a Deus pela vida da Marli, que aí está, seu companheiro que me acompanha, está tratando ela como uma rainha, e nós nos quedamos tão felizes de ver o cuidado de Deus na tua vida, as minhas irmãs, os amigos, obreiros. Vou passar aqui uma hora falando nomes de pessoas amáveis que nos ajudaram tanto durante anos aqui nessa congregação. Louvo a Deus pela vida de vocês. É bom estar em casa, mas já temos que regressar. Quero ler a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. É o primeiro capítulo e o último versículo desse capítulo. Como passam os anos rápido, já vai fazer 18 anos que nós estamos ali. Louva a Deus por tudo isso. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 1, 31 diz: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. E viu Deus tudo o que tinha feito. E algumas versões dizem: contemplou o que havia feito e viu que tudo era bom em grande maneira. O tema que eu quero transmitir para os irmãos é sobre a palavra insatisfação. Insatisfação. Qual é o significado? Falta de satisfação. O que significa a palavra insatisfação? A insatisfação é um estado emocional que se sente de forma muito constante, tendo relação com a ansiedade, que pode levar ao desânimo. É uma emoção intensa, desagradável, e quando a situação não muda, pode desanimar-nos e sentir-nos tão pequenos que parece que não é possível viver e muito menos ser satisfeito. Uma doutrina que quase não vejo os pregadores pregarem é exatamente a doutrina do contentamento, quando o apóstolo Paulo nos ensina a estar contente com aquilo que você tem possibilidade de estar vivendo
desfrutando naquele momento. Eu preguei 6 domingos sobre prosperidade na nossa igreja. Não é possível que só os irmãos de Para de Sofrer preguem esse tema. Nós também temos que pregar, porque está na Bíblia. Você pode ser próspero. Deus é um Deus próspero. Então eu posso pregar sobre a prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade não é só falta de dinheiro na Bíblia. Posso ser próspero em saúde. Pode sobrar meio saquinho de arroz por mês e você é próspero em arroz. Mas quando nós não somos contentes, não estamos contentes com o que temos, parece que o vizinho cresce, aparece e nós estamos aí e vivemos uma insatisfação muito grande. Queridos, nesse capítulo que estamos no início da Bíblia, vou mostrar para vocês 9 atos divinos somente no dia 6. Observa comigo. Primeiro ato divino, versículo 24, e diz: e disse Deus, uma declaração do próprio divino, disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Siga o versículo. É um ato divino, disse Deus. Segundo ato divino está no versículo 25, que depois vai colaborar no capítulo 2, 19. O 25 disse: Deus fez uma formação divina dos corpos com sua própria mão, tudo no dia 6. Olha, depois aparece no versículo ainda 25, dizendo assim: e viu Deus uma inspeção, uma satisfação divina do que ele estava fazendo, e viu Deus tudo que estava fazendo. É um ato divino. Número 4, versículo 26, Bíblia que está escrito: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Disse Deus, um plano divino para fazer o homem a dar uma ideia do seu próprio trabalho, para que o homem possa participar depois, como também conhecemos até hoje, como criadores, e nós temos a capacidade como Deus de fazer e de realizar. 5 atos divinos de Deus estão no versículo 27. Bíblia que está no versículo 27. Deus criou, obra divina da criação. Versículo 28, 6º ato divino. Mira o versículo 28, que está escrito: Deus os abençoou. Favor divino, a graça se manifestou aí. Deus abençoou. 7, versículo 28. Mira o que diz aí, versículo 28. Ainda continua o versículo 28. Eles disse, ou seja, outra vez voltou a dizer Deus, uma provisão divina. O que disse Deus? Frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Depois aparece no versículo 29, 8º ato divino do Senhor. E disse Deus outra vez, uma provisão divina. Disse Deus outra vez. No versículo 29 e 30: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se enchem sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores. Olha o que Deus está fazendo para o homem. E vai no versículo 30: e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, todo Deus providenciando para o homem, uma provisão de Deus, para você ter esse lindo bife que você teve no almoço hoje. Não parece lindo? E termina o 9º ato de Deus nesse capítulo, versículo 31, que nós lemos juntos. E viu Deus, teve uma satisfação em tudo que ele criou. Uma satisfação. Assim termina a obra no 6º dia. Iniciou quando Deus disse: seja a luz, versículo 3, e terminou
sexto dia, das 24 horas, ele, com uma perfeita criação maravilhosa, para que o homem pudesse habitar nesse paraíso criado por Deus. Agora, atenção, não tem nada mais perigoso neste mundo, em meio nosso, na tua família, que é a insatisfação. De repente, a família já não é mais aquela família agradável. De repente, a casa onde você vive já não serve mais. De repente, a empresa onde você trabalha já não mais serve como antes. De repente, a igreja que você frequenta já não gosta mais como antes. De repente, todo o que você tem já não faz sentido. De repente, ainda tem um buraco na alma, vazio, apesar de estar congregando, onde não se preenche, não tem mais sabor, não tem mais cor. De repente, começa a virar o casamento dali da direita, o casamento aqui da esquerda, o carro do fulano, da ciclana, uma insatisfação. Eu mencionei para você pelo menos 7 de repente, e de repente você começa a fazer como um hábito na sua vida, que nada está bom, que parece que tudo que se faz não há uma satisfação. Não tem nada mais perigoso para um homem, para uma mulher, principalmente no casamento, a insatisfação. Queridos, cuidado. O inimigo das nossas almas trabalha constantemente para levar-nos à insatisfação, para não sentir-nos realizados, para não sentir essa paz, esse gozo, que de repente um irmão simples, que muitos de vocês lembram, que tinha um pé comido de bicho na praça dessa cidade, mas que alguém passou um dia e pregou o evangelho para ele, deu um banho dele, trocou ele de roupa, e ele veio servir conosco aqui, e quando o culto estava um pouco frio, nós dávamos oportunidade para ele, e quando ele agarrava o microfone, a primeira coisa que ele fazia era sorrir para a igreja e dizer: estou satisfeito de estar no meio de vós, porque Jesus me salvou, porque Cristo vive em mim. 5 anos um banco de faculdade, escola, escutando, vivendo e lendo de muita gente grande, e quando eu olho no mundo evangélico, eu digo: não é possível, Senhor, que alguém que tem a presença do teu Espírito e o fruto do Espírito, que é o gozo da salvação, possa estar muito tempo entristecido e levar-se ainda à depressão. Não é possível. Mas eu vi na Bíblia que assim é possível, eu vi entre nós que é possível, mas eu continuo dizendo: se tem satisfação no teu coração, hoje pela manhã, no devocional da minha casa, eu falei para o meu filho: você que gosta muito de goiaba, quando você tem vontade de comer uma goiaba e ela está na tua mão, isto é satisfação, é sentido de contentamento, é motivo de louvar o nome do Senhor Jesus. Mas parece que é pouco o que Jesus fez por nós, parece às vezes que é pouco. Tem gente colocando Deus contra a parede. Ele tem que fazer, Deus não tem que fazer nada, já fez. Tem gente esperando recompensa, e eu digo para a igreja: a recompensa foi no Calvário, e o terceiro dia, quando Ele ressuscitou, que é a vitória da igreja, para que eu possa pregar o mesmo evangelho, o mesmo poder e com a mesma autoridade, que Cristo vive e reina para sempre. Mas quando não tem satisfação, não tem ânimo para pregar. Quer ver? Vou te mostrar. Irmãos, cuidado com a insatisfação. O mesmo paraíso parecia uma moléstia, um incômodo, porque estavam insatisfeitos, Adão e Eva. Mas onde eles iriam? No paraíso. A propósito, eu fui na congregação do paraíso e foi uma bênção lá. Mas os camaradas viviam no paraíso, estavam insatisfeitos. O maná caía cada dia para matar a fome, saciar a fome do povo de Israel. Mas igual, chegou um momento que falaram: já não aguento mais comer desse pão. Estavam insatisfeitos. O palácio já não era um lugar
de comodidade para Davi. Ele estava insatisfeito, começou a dar uma volta, começou a olhar coisas proibidas e caiu numa trampa de Satanás. O palácio já não estava bem para ele. Os mandamentos expressados pelo Senhor Jesus Cristo, às vezes incômodo para algumas pessoas, como Judas, que queriam um libertador e não um salvador. Ele estava insatisfeito com o trabalho do mesmo Senhor Jesus Cristo. Cuidado com a insatisfação. Em Eclesiastes, capítulo de número 1, só quero ler para você, o versículo de número 8, deixa bem claro: todas as coisas são fatigosas, canseira, para aquele homem que não pode expressar a alegria de viver. Nessa versão diz que ele não sacia os seus olhos, que ele sempre quer mais, mais e mais, nunca está contente. Jesus já fez obras maravilhosas na vida dele, da família dele, mas ainda está buscando mais. Ele quer mais. Tem um vazio existencial que não enche. Mas tem uma coisa que eu quero dizer: nós estivemos com situações muito diferentes no Paraguai, de estar de manhã chorando com a família num velório e à tarde sorrindo com a outra num aniversário. Nós já tivemos situações na madrugada, estávamos gente no hospital morrendo, mas ao mesmo tempo com outros nascendo, uma alegria muito grande. Mas nós já tivemos também um mendigo que congregou conosco, e quando ele orava, eu parava de orar para ouvir, porque ele tinha uma satisfação para dizer a Deus que aquele dia ele comeu arroz e feijão. E quantos de nós, em banquete na mesa, nós estamos insatisfeitos, pedindo mais para o nosso Senhor? Que terrível. Muitos, pessoas intranquilas, insatisfeitas. Se estou dentro da vontade de Deus, alguns falam: porque me sinto tão cansado, tão insatisfeito. Outros dizem: que sentido tem a vida? Porque Deus me prometeu tanto. Irmãos, o que Jesus prometeu para você foi uma vida de batalha, foi uma vida de esforço. No mundo você vai ter aflição, mas tem ânimo, eu venci o mundo por você. Deus tem prometido uma vida eterna para cada um de nós. O que você está passando é um momento somente aqui. Se não aprendemos agora, como vamos viver a eternidade com Deus? Misericórdia. Às vezes eu fico olhando gente, eu falo: meu Deus, a tua misericórdia é tão grande, que o Senhor salvou esse camarada. E às vezes até brinco em casa: Senhor, como eu sei que só vai ter um céu, quando ele estiver no norte, me coloca no sul, porque não dá, irmão. De gente tão insatisfeita com o mesmo Deus. Quando ele examina a sua própria vida, ele começa a perguntar: estarei contente com meus lucros? Ou será que não vale a pena mais? Por que me sinto tão agotado, desilusionado, acabado? Por quê? E fica entrando essas perguntas. Falar 2025, o que será de mim? O que será de você, de mim? É que se nós não permanecemos na presença de Deus, escuta bem para você, aqueles que estão lá fora, familiares teus, na prostituição, na bebida, na desgraça, no mundo, se nós não tomamos cuidado, estaremos caminhando como eles, com a língua, com o mal-estar, com a insatisfação, por não agradecer, no mesmo caminho, com pecados diferentes. Oh, queridos irmãos, eu não queria trazer essa palavra hoje, orei ao Senhor. Meu irmão Valdinei, que está presente, ele perguntou: qual o tema que você vai pregar? Ele disse: eu tenho um tema no coração que Deus me deu. Vai no púlpito, você vai ver. Pessoas que estão caminhando há 20 anos na igreja, mas ainda é menino, imaduro, que tem que estar tratando como filhinho de papai. Eu deveria estar ajudando. Eu estive no meio de um matrimônio de 43 anos de matrimônio, e eu olhei para os dois ali e falei: você já tinha que estar me ajudando com os jovens, não me atrapalhando na obra, porque estão insatisfeitos. Salomão põe à prova a nossa fé, nos desafia, fazendo-nos encontrar o verdadeiro e duradouro sentido único do prazer da vida, que é servir a Deus sobre todas as coisas. Todas as pessoas que serviram foram felizes,
e todos que se colocam à disposição para servir são felizes. Queridos irmãos, não é broma que eu vou dizer, broma é brincadeira. Nós estamos rápido assim para um presbítero que foi separado lá, passa nessa silla aí, passa nessa cadeira. Ah, tem que chamar o fulano, ele é diácono, eu sou presbítero. Ele já parou de servir. Jesus estava sentado à mesa, ele deu a volta, pegou uma palangana, uma bacia, ele pegou uma toalha e falou para os discípulos: se vocês não fizerem como eu estou fazendo, vocês não servem para o reino. Mas tem gente que, por causa da sua bilheteira, seu dinheiro, sua posição social, pensa que é mais grande entre nós. Mas o Senhor Jesus nos deu um exemplo que todos aqueles que servem são mais felizes e servem com alegria e com gozo no seu coração. Tem satisfação no que está fazendo. Eu não venho para a igreja porque alguém me está cobrando, alguém me está me empurrando. Eu venho porque eu sou devedor ao meu Senhor. Eu quero agradar, eu quero servir, eu quero sentir paz, eu quero sentir alegria no que estou fazendo. Nós não temos problema até hoje para servir em todas as áreas da igreja. A Rebequinha, que agora é uma universitária com títulos, ela lava o banheiro da igreja lá. E eu ainda vou observar se fez bem o seu trabalho. Irmãos, Salomão, ele escreveu no livro de Eclesiastes muitas coisas lindas que eu tenho claro, saltado da hora que nós estamos. Deixou bem claro que tudo que nós estamos procurando fazer no reino, só vamos ter satisfação se o fazemos de todo o coração, com toda a entrega, com vontade de servir primeiro aquele que nos chamou, que nos limpou, que nos purificou, que nos deu dons espirituais para servir aos demais. Não é para você os dons, é para a igreja, para servir o outro. Eu perguntei outro dia para uma pessoa aqui: o dinheiro que você tem é teu? Eu trabalhei duro, pastor. A casa onde você vive é tua? Sim, foi muito difícil conseguir essa casa. E eu fui fazendo pergunta, ele não percebeu. Eu estava jogando ele numa trampa. Se tudo é teu, então onde fica Deus? Se ontem estavam orando até os irmãos por pessoas que estão enfermas, por causa de um mosquitinho desse tamanho, que pega você com toda a arrogância e te coloca numa cama uma semana. Então, quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu digo: obrigado por mais um dia e pela tua misericórdia que se manifesta a cada manhã. Se não fosse Deus, você não tinha despertado hoje. Se não fosse Deus, você não tinha comido hoje. Se não fosse Deus, você não estaria aqui hoje escutando essa palavra, assim que seja satisfeito com a graça de Deus que é suficiente na tua vida. Não existe outra coisa se não servir ao Senhor. Rapidamente vou mencionar, porque estamos no culto de missões. Vocês lembram do filho pródigo, capítulo 15, versículo 11 ao 24 de Lucas. Conhecemos a história. O filho menor, sem ter nenhum direito, porque o velho ainda nem morreu, ele já tinha a sua parte. Não tem gente assim na igreja? Aí eu fiz muito já pela igreja, porque na minha parte, o pastor tem que me consagrar. Irmãos, são dons dados por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, e o dom mais perfeito é o serviço. Quando você serve, você se sente satisfeito, porque quando você e eu, não estou falando palavra minha nem de pastor, foi Jesus quem falou. Quando você faz só o que tem que fazer, você não serve inútil. Quando você faz um pouquinho mais do que você tem que fazer, agrada mais ao teu redor, a tua família, o teu matrimônio, os céus, os anjos se alegram. Quando você ganha uma alma para Jesus, que é a missão de todos nós, os céus se alegram. Você põe festa nos céus quando você ganha uma alma para Jesus. Mas nós estamos dando tanta dificuldade para separar obreiros, porque as pessoas querem o cargo e não a carga, querem posição e não unção, porque com a unção você está submisso, você está à vontade do ministério, você está liderado por Cristo para servir com alegria, e não existe nenhum pastor que vai impedir você de fazer a obra quando você tem determinação
condição dada por Deus com liberdade para servir aos demais. Eu gostava tanto quando eu era diácono nessa igreja. Tem uma irmã que sentava ali no meio, ela chamava um outro diácono, para esse diácono chamar a mim, para que eu pudesse atender. E sabe qual era o seu pedido? Um copo de água, porque ela não queria levantar daí para ir lá no fundo, para não perder a palavra. Aí eu era o chefe dos diáconos, não gosto dessa palavra, mas o pastor me colocou, e eu era mais jovem entre eles. E aí 2 diáconos falaram assim: não, eu quero reclamar um negócio, essa irmã é muito folgada. Mas se ela quer tomar água, ela toma antes do culto, ela vai lá tomar. E eu falei para ele assim: meu irmão, você não veio para servir? A irmã está para ouvir a palavra, e ela não quer perder nada, ela é muito sábia. Se você está para servir, você tem que servir. Está preocupado porque ele levou um vasinho de água, insatisfeito, quer outra posição. E a posição não é o homem que dá, é Deus quem te chama e te coloca para a sua glória. E esse moço foi quanta insatisfação, e começou a fazer os trabalhos, conhecemos toda a sua história, e de repente ele cai em um problema sério. A insatisfação nos faz tocar fundo, mais cedo ou mais tarde. Num dado momento, ele começou a lembrar que os trabalhadores do seu pai, dos seus colegas, dos seus amiguinhos lá, que cresceram com ele na fazenda, tinha melhores condições que ele. A insatisfação te faz tocar fundo, mais cedo ou mais tarde. E ele disse que a maior caída do homem: quando eu caí em si, lembrei que o jornaleiro do meu pai tem melhores condições do que eu. E ele começa a ter algumas situações de sua insatisfação. Queridos, eu cito mais uma outra frase: todo insatisfeito, ele deseja ser livre para viver a sua maneira. Ele não aceita a palavra pastoral, ele não aceita conselho, ele não aceita instrução. Deus pode falar em profecia, mas ele diz: não é assim, está equivocado, irmão. Ele quer andar da sua forma, ele quer andar. Todo insatisfeito, ele deseja ser livre. E já somos livres, mas não para fazer o que queremos. Deus, como eu falo para os jovens lá na igreja, Deus é bom, mas não é bom. Na sua bondade, Ele perdoa o teu erro e o meu erro. Mas como Ele não é bom, a consequência do teu erro você vai pagar. Não adianta. E aí acontecem os milagres, e ele quer voltar a casa. Menciona outra coisa: a insatisfação nos distancia do amor de Deus. O seu pai ficou chorando, e ele se foi mundo afora, gastou todo o dinheiro, está envolvido com porcos, não sabe o que fazer para comer, está passando necessidade. A insatisfação nos distancia do amor de Deus, e você e eu, sem o amor de Deus, não somos nada. 15:5 de São João, ele chegou a dizer: sem mim nada vocês poderão fazer. Apartado de Cristo, nós voltaremos a ser aquele velho homem que fomos uma vez. Apartado de Cristo, nós voltaremos a ser o velho homem da velha natureza, do velho pecado, nas coisas que nós gostávamos de fazer. Apartado de Cristo, estamos perdidos. Nos distanciamos do Senhor. Então, queridos, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 e 13, dizem que claramente o apóstolo Paulo: não que eu estou tão bem assim, ele está dizendo, porque tenho escassez. Mas aí aparece uma palavra maravilhosa: eu aprendi a contentar-me qualquer que seja a situação. No versículo 11. No versículo 12 ele diz: eu sei viver humildemente, eu sei ter abundância. Por que alguns de nós, tendo o mesmo Deus, às vezes não chegamos na abundância do outro? Porque Deus conhece teu coração, sabe que se colocar você na abundância, você já não vai ser a mesma pessoa que antes. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei viver humildemente, mas também sei ter muita abundância. E aí ele vem no versículo que todo mundo cita, mas antes de citar esse versículo, tem que ler o 11 e o 12, porque no 13 ele está dizendo: com escassez ou com contentamento, com situação difícil ou fácil, humilde ou com abundância, em todo isto
eu posso em Cristo que me fortalece. Então a atitude tem pouco de ver com a circunstância. Nós não vivemos pela circunstância, é a tua atitude que faz a diferença. Porque se fosse por circunstância, algum de nós, como eu estou hoje, com o bolso assim esvaziando, iam estar tristes. Não, se Jesus está comigo, no meu barco eu chegarei ao porto seguro e vou glorificar o seu nome. É a atitude que importa, não a circunstância. Está no versículo 11, capítulo 4, que acabamos de ler. Segunda coisa, as atitudes podem mudar, igual que a circunstância. Está no versículo 12. Também posso estar na bonança. As atitudes, irmãos, é que faz toda a diferença. Outra coisa, as atitudes podem melhorar se nós aprendemos o segredo. E qual é o segredo? Está no versículo 12. Aprendi, tenho aprendido. Quando o apóstolo fala essa frase desse tamanho, me enche o coração de gozo. Quando eu aprendo, aí está o segredo. Então, na minha atitude com o que eu aprendi, as coisas podem melhorar e vão melhorar para a glória de Deus. As atitudes têm uma fonte para a fortaleza. Qual é a fonte? Está no versículo 13. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Todas. Quero dar um encerramento do nosso horário. 3 verdades mencionadas sobre a insatisfação. Primeiro, que a insatisfação nos faz tocar fundo, mais cedo ou mais tarde. Cuidado. Segundo, que toda insatisfação, todas as pessoas insatisfeitas, ele deseja ser livre para viver conforme ele quer, a sua maneira, e vai dar errado. Terceiro, a insatisfação nos distancia do amor de Deus. Cuidado, porque se tem uma coisa que desagrada a Deus, é um coração ingrato. Se tem uma coisa que desagrada o ministério, é um obreiro ingrato, que a gente paga preço por ele. Aí o obreiro, como lá, já salvei muitos matrimônios, sem o camarada sabendo o que passou, porque estivemos orando por ele, atendendo sua senhora, hablando com o companheiro, hablando disso aqui, fazendo de tudo para que caminhe bem e chegar no céu. Ele nem ficou sabendo, mas é ingrato. Quando você precisa, que dia, pastor? Terça-feira. Terça-feira, não sei se vai dar. Tem alguns que chegam falando assim: não, na terça-feira minha avó vai ficar enferma e eu tenho que levar um remédio para ela. Imagina, todo insatisfeito, em algum momento, ele vai distanciar do amor de Deus, e sem o amor de Deus estamos fritos. Você concorda comigo? Não passa nada, sem o amor de Deus estamos perdidos. Assim que Deus observou que tudo que ele havia feito era muito bom em grande maneira, o mesmo Criador estava satisfeito com o que havia feito. E mais, você e eu somos parte dessa criação. Eu agarrei um grupo de jovens, vim falar com jovens aqui, falei isso para eles. Agarrei um grupo de jovens que estava com, lá tem muito disso, desânimo, baixa autoestima lá embaixo mesmo, no chão. Eu dei uma charla para eles, uma palestra para eles. E quando terminou a palestra, eu subi no púlpito e coloquei 2 cadeiras, uma à frente da outra, e eles ficavam sentados lá. Eu sentei numa cadeira e preparei em casa uma caixa de sapato, e na frente da caixa de sapato estava escrito: a mais grande obra feita por Deus, a melhor, mais grande obra feita por Deus. E aí vinha um por um sentado de frente de mim, e eu pegava essa caixa e falava para ele: lê para mim. E ele lia. Lê mais alto. E ele lia: a mais perfeita obra feita por Deus. E quando eu abri a caixa, dentro tinha um espelho, e ele se via assim mesmo, começava a chorar, e começava Deus a trabalhar no seu coração. Você é feito por Deus, amado por Deus, salvado por Deus. Então tenha satisfação no teu coração, porque você é o que Deus acabou de dizer nesse versículo: estou satisfeito com tudo que eu fiz. Olha que coisa.
Deus estava complacido da maneira que Ele criou todas as coisas, inclusive você e eu. Em muitas ocasiões, irmãos, carecemos às vezes de valor, no sentido tão pequeno, mas não se sinta assim, não se sinta insatisfeito. Você é valioso para Deus, você custou um preço de sangue, ainda que não devia nada, muito menos para Satanás, mas Jesus foi até o Calvário por ti, para dar-te salvação, assim que é muito motivo de júbilo, de alegria, de gozo no coração da igreja. Só de saber que Jesus está feito isso por mim, estou satisfeito. Deus é bom, por isso ele é Deus. Eu falo isso 10, 15 vezes por dia, não há. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O diabo não vale nada. Você está aqui porque ele tem um propósito na tua vida. Você crê? Esse ano será um ano de bênção na tua vida. Você acredita? Esteja satisfeito com esse carro que você tem. Seja satisfeito com a tua esposa, com o teu esposo, com essa igreja, com o ministério. Esteja satisfeito com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, põe no meu coração satisfação. Eu quero ser satisfeito, para que todas as coisas em meu redor possam fluir de forma maravilhosa. Irmãos, quando você chega em casa e prepara uma batatinha com ovo, uma farinha, que é a coisa que mais eu agrado a Márcia, uma coisa tão simples, batatinha com ovo, com farinha, que mandou aqui em cima, e ela fica feliz, você se sente feliz, e você sabe como termina. Então seja satisfeito. Mas a insatisfação, você prepara um churrasco. E eu até recomendo, lá eu falo para todo mundo: quando você for casar, faz uma jantinha para os teus familiares, não dá comida para gente ingrata. Você faz uma festona, gasta muito dinheiro. Primeiro vão falar, a carne estava dura, o bolo era muito doce. Pessoas insatisfeitas, não agrada, nada agrada. Jesus estava presente com eles, escolheu a dedo. Às vezes eu fico batendo na cabeça quando estou orando e digo: Senhor, tu passaste uma noite orando para separar 12 inúteis, que depois se tornaria pelo Espírito Santo os mais grandes revolucionários do Evangelho. Mas no meio desses, um monte de gente imperfeita, e o insatisfeito que entregou o próprio maestro por dinheiro que ele não desfrutou. Se você não cuida tudo que Deus lhe providenciou, incluso o dinheiro, se perderá pelo caminho. Escuta o que estou dizendo. Quando há insatisfação, até o dinheiro que Deus providencia na tua vida se perde pelo caminho, por falta de gratidão e satisfação no teu coração. Aprendamos a fazer diferente esse ano para a glória do Senhor, porque a sua palavra não vem vazia, ela vem para o teu coração e para o meu. Inclina a tua cabeça, por favor. Pai, oh Pai querido, eu te louvo, Senhor. Te louvo porque tu eres tão amoroso, tão misericordioso, Senhor, que tu tem falado comigo e com o teu povo sobre essa palavra. Livra-nos da insatisfação, Senhor. Coloca na vida do teu servo nesse lugar companheiros fiéis. Mandarai, oh, decobará na sua Espírito de Deus, ponga ao lado do servo pessoas fiéis, satisfeitas em servir, pessoas que não estão buscando posição, senão a unção. Deus, abençoa a vida do teu servo nesse lugar, os trabalhos que vêm por frente, adiante, Senhor. Coloca a tua mão, vá abrindo caminhos tortos, torcidos, Senhor. Vai caminhando junto com esta família ministerial. Coloca a tua graça, saúde sobre a vida do teu filho, sobre o seu corpo, Senhor, sobre o seu espírito, tua graça que é satisfatória, que é necessária e que é suficiente para que ele possa caminhar com esse povo. Continua abençoando a tua igreja em Fernandópolis, o teu povo em Fernandópolis.
Fernandópolis, o teu povo que pertence a ti, Senhor, que estão louvando o teu nome, que estão colocando, Senhor, as suas vidas à tua disposição, que estão satisfeitos pela salvação, que estão satisfeitos pelo pão na mesa, que estão satisfeitos pelas condições de servir, que estão satisfeitos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará por nós. Senhor, abençoa a este ministério, abençoa este meu amigo, abençoa a sua família e seu matrimônio, abençoa o povo da tua igreja em Fernandópolis, guia para a tua glória, recebe, Senhor, o coração satisfeito, para que o teu nome seja louvado. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Oramos pelo nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos bendiga mais. Fiquem de pé. Repete comigo o hino 86. Satisfeito com Cristo, porque minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada servido, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo, bem triste, tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada servido, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo, que sempre vai logo brotar, criado com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada servido, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus. Quanto satisfeito com Cristo são nós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar aqui nesta noite. Eu estou satisfeito, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana muito abençoada. Seja grato. A ingratidão fere o coração de Deus. A ingratidão desagrada a Deus. Seja grato. Ah, mas está difícil. O pastor disse, ele não disse que seria fácil. Mas saiba, Ele está com você. Ele está com você. Tenha gratidão no seu coração, porque isso glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu queria convidar a Márcia, a família aqui à frente. Nós vamos orar por os nossos funcionários. Vamos embora na terça-feira. Nós queremos abençoá-los com uma oração, para que haja bênção e a proteção do Senhor, não somente na viagem, assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos levará de volta, mas que ali, este ano mais, este tempo mais,
seja tempo de vitória, de alegria, e que haja essa satisfação no coração de toda a família, pelo que o Senhor tem oferecido e entregue a eles. Pastor Humberto, o senhor pode vir aqui orar por eles? E nós vamos orar. Eu queria que nesta oração você estendesse sua mão para cá, para como de fato dizer: Senhor, aqui está essa família. Nós estamos satisfeitos porque o Senhor escolheu alguém que está pronto para servir. E nós queremos abençoá-los agora, porque o Senhor os levará de volta. E a sua bênção será sobre a vida de cada um deles. Vocês podem se ajoelhar. Você ponga a Carolina, por favor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Satisfação grande o poder estar aqui. Nós queremos abençoar essa família. E a Bíblia diz aqui, Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Glória a Deus. A igreja concorda em abençoarmos essa família. Soberano e eterno, glorioso Pai. Eis que aqui estamos, Senhor meu Deus, como igreja reunidos, Senhor, em comunhão contigo, na tua presença, na tua casa, Senhor meu Deus. E nós concordamos conforme diz a tua palavra, Senhor meu Deus, nós concordamos, ó Deus, em comunhão contigo. Abençoe, Senhor meu Deus, pastor Valcrei, abençoe Márcia, abençoe Rebeca, abençoe Isaac, ó Deus, continue fortalecendo esta família, Senhor meu Deus, que daqui, Senhor, desta casa foi enviada, ó Deus, continue fortalecendo, cuidando, protegendo, agindo, Senhor, prosperando, satisfazendo, Senhor, ó Deus, dando paz, dando alegria, dando conforto na alma, dando direcionamento, dando a tua graça abundante sobre novos projetos, sobre vida, sobre questões, sobre ministério, seja lá, Senhor meu Deus, seja lá o que, tu és Deus para agir, tu és Deus para fazer, tu és Deus suficiente, tu és Deus maravilhoso. Nós concordamos como igreja que a tua bênção repouse sobre esta família, que a tua graça seja abundante. Senhor, proteja estas viagens, proteja esse retorno, proteja eles, ó Deus, contra todos os riscos, proteja, Senhor meu Deus, enquanto eles estiverem ali, porque aqui queremos, Senhor, permanecer em oração sobre esta família. Senhor, nós glorificamos a Ti, te agradecemos pela nossa comunhão com eles, te agradecemos, Senhor meu Deus, pela satisfação de poder estar neste lugar. Ó Deus, conduza, Senhor meu Deus, os passos da família missionária, Senhor, e assim nós oramos agradecidos, confiantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estenda as vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com essa igreja. Digamos todos juntos. Amém.